Ok, acho que foi. Então, gente, o conteúdo de hoje vai ser tecido muscular, né? A gente vai retroceder um pouco aí o calendário, o cronograma, e tentar aí rebater algumas coisas que ficaram em dúvidas, que vocês não estudaram ou ficou aí na falta da aula. Enfim, então a gente vai tentar reajustar isso. E se hoje também não der para ajustar isso na mente de vocês, como é que funciona, como é que reconhece tecido muscular, nós monitores, né, somos 4, tá? Somos 4 pessoas, então tem que dar para promover a vocês aí esse conteúdo, né? Então não tem como 4 pessoas não dar conta aí de 2 turmas e, enfim, então se precisar votar ou se precisar passar mais algum conteúdo, a gente tá aqui, cobrem da gente. Eu também tento cobrar um pouco dos meninos, os meninos cobram de mim. Então a gente tem que manter esse ambiente, né? A gente tem que tentar aí fazer essa vivência de todo mundo. Até porque estudar, né? Acho que é isso, né? É conversar, é dialogar aí, é pensar, é perguntar, tá? Ok. Então, como eu falei a vocês, o racional a gente não precisa bater muito, né? Acho que todo mundo sabe para que serve o músculo, né? É uma contração, ele está ali em volta de órgãos, né? Para ajustar, por exemplo, um movimento peristáltico, está ali também para fazer uma sustentação do corpo. Então, acho que essas funções básicas e gerais a gente não precisa bater muito, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa importante aqui. Nada que a gente não vai falar depois. E quando a gente fala de tecido muscular, tá? Quando a gente fala de tecido muscular, a gente aborda 3 tipos principais, tá? Existem um pouquinho a mais, que é muito específico, não nos interessa e não se diferencia muito do que a gente tem aqui, tá? Então, por exemplo, que num músculo cardíaco, né, um músculo um fenótipo bem singular, né, comparado aos outros. Existem alguns tipos, algumas ramificações aqui, alguns tipos de músculo cardíaco. A mesma coisa para o esquelético, a mesma coisa com o liso. Mas assim, entender o geral desses 3 serve como base aí, se um dia vocês precisarem estudar os outros tipos, tá? Então o essencial mesmo é a gente entender esses 3 tipos de tecido, ok? Então, a gente tem o tecido esquelético, como o próprio nome diz, ele faz aí nas suas ligações, são sempre adjacentes a ossos, né, o esqueleto, é o principal músculo que vai dar a nossa movimentação, né? As suas contrações precisam ser fortes o suficiente para a gente mover um membro, sustentar o corpo. Tem o liso, tá? O liso, sua aparência é muito singular também, em comparação aos outros. Ele é um músculo que não possui estrias, né? Umas linhazinhas assim que a gente vai ver daqui a pouco. É um músculo que suas células não apresentam isso, tá? E o cardíaco, como o próprio nome diz, ele está presente no nosso coração, a gente chama às vezes também até de miocárdio, né? E ele é quase semelhante ao esquelético, ele possui algumas estrias, tá? Aquelas estrias, né, que servem para fazer a contração, porém ele tem um tamanho meio reduzido, ele tem ali algumas reservas de energia, caso tenha um déficit aí seu coração não para de bater. Enfim, então esses 3 tipos principais de tipo de células musculares, né, a gente vai ver aí muito presente em lâminas histológicas, seja do sistema digestório, seja em um órgão hepático, né, seja aí, hepático não, hematopoético, seja aí, enfim, inúmeras estruturas do nosso corpo, ou para quem está estudando modelo animal, a gente vai encontrar aí esses tipos musculares. O que eu não falei aqui de tecido esquelético, né, é um tecido que ele possui estrias, tá? E umas estrias assim transversais que a gente vai ver aí com mais proximidade. E de novo essas estrias aí, como qualquer outro, servem para fazer o movimento, tá? Até aí, ok? Nada diferente, né, do que a gente viu. Pode dar continuidade. Bom dia, Rian.
Me sinalizem aí que a gente pode dar continuidade. E se falta falar alguma coisa que vocês queriam. Ok. Então, histologicamente, né, a gente geralmente vê esses músculos dessa forma. Então, eu quero que vocês percebam uma coisa. As estrias, né, que são bem visíveis, tá? A gente vai estudar um pouco dessas estrias daqui a pouco. O tamanho delas, tá? Então, perceba que a diferença de uma célula muscular esquelética, olha o tamanho dela, em comparado aqui do músculo liso, que você nem vê direito a sua divisão, mas basicamente, né, ela é mais ou menos assim, tá? Fiz aqui uma, uma leve delimitação, tá, de uma célula lisa. Então, perceba que vai variando o tamanho, vai variando a sua coloração, né? Perceba aí o jogo, né, dos corantes. E aqui a mesma coisa com a célula cardíaca, tá? Então perceba que varia o tamanho, varia a cor, varia a quantidade de estrias, se tem ou se não tem, só diferença em núcleos, tá? Outra característica muito importante que a gente vê aqui no músculo esquelético é a presença de núcleos logo abaixo da sua membrana, tá? Então os núcleos das células esqueléticas ficam bem na periferia mesmo da célula, tá? E só observa isso em esquelético. No músculo liso e no cardíaco, mesmo no cardíaco, né, ele apresentar algumas estrias, o seu núcleo fica geralmente, tá? Fica geralmente no centro da célula, assim como o músculo liso. Então perceba que eu fiz uma delimitaçãozinha aqui e o núcleo logo aqui, ó, no centrozinho da célula, tá? Então se por acaso, né, lhe perguntarem, cair na prova ou algo assim, uma diferença entre esses músculos, você vai. Isso é uma boa demonstração, tá, de diferença. E isso não só se trata de localização, tá, gente? Existe uma resposta fisiológica para isso, existe, né, um meio para isso acontecer. E isso é importante, tá? Daqui a pouco a gente vai também falar um pouco sobre. Já adiantando aqui a vocês, quando a gente está observando em músculo liso, tá? As células do músculo liso, perceba, tá? Que por três bolinhas, né? Por três bolinhas de fora a gente consegue já conversar várias coisas. Mas falando em músculo liso, as células elas meio que são um pouco independentes, tá? Então, às vezes uma célula, eu vou até circular essas duas aqui, às vezes uma célula em meio a outras células estão, elas podem apresentar em estado de contração, tá? Isso se explica através do seu núcleo. Perceba que ele está meio fazendo um Nzinho aqui, ó, desenhando. Em comparação a esse daqui, já está mais retilíneo, né? Então, uma característica também de músculo liso bem interessante a se observar. E você vê muito presente, tá? Se estiver vendo um vaso sanguíneo, se estiver vendo um órgão aí do sistema digestório, de novo, né? Ressalta aí os movimentos peristálticos, tá? Então, esses são os três tipos de tecido muscular, os três principais, na real, e são o que a gente vai mais observar aí. E é interessante que vocês reconheçam, tá? Pelo amor de Deus, reconheçam, saibam diferenciar um músculo liso, por exemplo, de um tecido conjuntivo e dos outros restos também de tecido muscular, tá? Então é importante que reconheça, porque músculo liso, por exemplo, vai muito aparecer, tá? Daqui para frente. Então vocês acabaram de ver isso em sistema cardiovascular, que existem camadas que são unicamente de tecido muscular, tá? Então é importante saber reconhecer visualmente, entender como é que funciona e sabendo, né, todas essas características faz sentido a gente deduzir uma função de certa camada, certa estrutura, certo órgão, tá? Então por isso que existem diversas classificações, né, diversos nomes, porque tudo muda de acordo com a sua função. Tá? Então, ok, tá tudo ok aí. Como diferenciar o músculo liso do tecido conjuntivo? Então, você precisa ter a imagem de músculo liso
um pouco formado na sua cabeça, e a imagem de tecidos conjuntivos também formados na sua cabeça. Então, primeiro, né, as cores deles vão ser diferentes, o tipo de célula vai ser diferente. Por exemplo, você não vai observar uma célula, né, de músculo liso contraída em meio a um tecido conjuntivo, né? Então, assim, é reconhecimento mesmo da imagem, tá? Mas você também precisa saber um pouco, tal, localização. Mas assim, se tiver um lado a lado, você vai saber, eu espero que você saiba, vai saber, dá para diferenciar. Pode falar, Matheus. Ó, nessa imagem, o liso ele é uninuclear, né? É uma célula para cada fibra muscular. Isso. Mas nessa imagem parece que ele tem vários núcleos para cada. Não, não sei, parece que são vários núcleos Isso, na imagem. isso. Como eu falei, são células que estão um do lado da outra, Ah, estão muito e próximas, estão assim. muito próximas, e suas bordas são tão finas que não dá para delimitar direito, sabe? Alguns Uhum, cortes a gente consegue ver, mas assim, em sua maioria elas vão estar assim, e a gente não consegue diferenciar. Mas a gente sabe que é uma única célula, tá? aham, sim, entendi. E Matheus aí usou um termo importante, tá? Que ainda não tinha falado, que é fibra, tá? Fibra é a unidade funcional, tá? Cada célulazinha do tecido muscular a gente chama de fibra, ok? Já que o Matheus adiantou, a gente já passa por isso daí. Ok até agora? Se estão com dúvida? Certo. Eu tô dando umas pausas porque eu tô tomando um café, tá? Enfim. Pronto, então, quando a gente começa, né, a explicar sobre tecido muscular, ensinar, enfim, a aula, ela sempre, particularmente, ela começa pelo tecido estriado, esquelético, porque basicamente os outros também seguem uma sequência lógica parecida. Tá? Então, se você entender o mecanismo de uma célula, né, de um músculo estriado, esquelético, perceba o músculo fazendo aqui adjacente ao osso, né, a sua posição, a gente entende como é que funciona os próximos, as próximas fibras, tá? Então é importante a gente entender um pouco desse, desse esquema. Então, esse esquema traz para a gente o seguinte, né? Ele traz aqui uma organização, tá? Então, ele, desde o seu aspecto mais macroscópico até o microscópico, tá? Então, perceba que de um braço, né, de uma pessoa aqui, ele retirou um pedacinho, tá? Então, perceba que esse pedaço, né, desse músculo aqui do bíceps braquial, né, ele retira aqui, vai, como eu posso fazer? Ele retira um agrupamento, né, de fibras e vai se resumindo aqui até uma célula, e depois dessa célula ele chega numa unidadezinha funcional. Mas enfim, então quando a gente fala, né, de músculo, a gente percebe, né, fazer aqui um esquemazinho melhor para vocês entenderem. Então finge que é um músculo, tá, cortado transversalmente, então a gente fez um corte, e a gente observa que é uma união, tá, de várias fibrinhas aqui, e esses conjuntos de fibras a gente dá um nome de fascículo. Tá? Então, para um músculo funcionar, para ele fazer sua contração, várias células precisam, né, trabalhar em conjunto. E essas células em conjunto, elas precisam estar também muito próximas uma das outras. E esse estar próximo, né, precisa de algo também envolvendo elas. E vocês sabem que tudo que envolve, né, alguma coisa, né, tudo que envolve alguma coisa na histologia é tecido conjuntivo. Então perceba que existe um tecido conjuntivo aqui nessa periferia desse círculo que eu acabei de fazer, que traz, né, ele promove a união desses vários grupamentos de células. Tá? Então esse círculo aqui, esses pontinhos, são um agrupamento. E esse agrupamento de células aqui, ó, vou grifar para vocês, a gente chama de fascículo. Ou seja, ele é um composto, né, o fascículo, ele é composto de várias fibras musculares. Tá? Então, se a gente visualmente, né, fazer um corte aqui do músculo, a gente consegue observar esses fascículos
Inclusive, eu vou até demonstrar a vocês aqui daqui a pouco. A gente consegue demonstrar isso através, visualmente mesmo, desse conjunto de fibras. Tá? Então, o fascículo, né, o nosso músculo, ele é organizado em vários fascículos. Né? Então, para fazer um simples movimento, como eu falei a vocês, várias e várias e várias células precisam fazer essa contração. E elas precisam estar muito adjacentes às outras. Para isso, né, na questão do peso, né, questão de força na real, né, se você fizer uma única unidadezinha que é relativamente frágil, né, imagine uma só fazendo um movimento para você promover aí uma contração muscular, tá? Então, nossos músculos, sobretudo, né, os esqueléticos, eles são compostos por vários agrupamentos de fibras musculares, que são células, tá? E essas fibras, elas são envoltas por um tecido conjuntivo, e a gente chama isso de fascículo. É meio complicado, assim, só falando, assim, mas tentem observar isso, e no final desse slide eu trago aí uma demonstração a vocês, visualmente, que eu acabei fazendo, e aí eu adicionei esses dias aqui no slide, tá? Mas enfim, então a gente saiu aqui, ó, de um fascículozinho, de novo, um composto, né, de várias fibras musculares, e percebam, tá, nesse esquema, como eu falei a vocês, ó, essa partezinha branca, tá, é o tecido conjuntivo envolvendo esses vários compostos, ok? Então pronto, ele sai desse agrupamento aqui de várias fibras, e esse esquema ele puxa aqui apenas uma, tá, para a gente visualizar melhor. Então aqui é apenas aqui é um conjunto, tá? Aqui é um conjuntozinho de fascículos. Aqui ele puxa um fascículozinho só, tá? Então perceba que um fascículo, né, tem um agrupamento aqui de várias célulazinhas, tá? Eu acabei botando um pontinho aqui em cada célula, né, em cada fibrinha muscular. Enfim, então vocês já sabem que é um fascículo. Então depois, né, ele puxa aqui uma única célula, né, uma única fibra. Tá até o que tá ok até aí? Vocês estão conseguindo entender um pouco aí desse Sim. esquema? Ok. Pronto, então o esquemazinho agora puxa uma única célula, tá? Então lembra lá o que eu já falei no início da aula? Uma célula estriada esquelética, ela é relativamente grande, então perceba o tamanho, né, o comprimento dela. Basicamente ela é um pouco cilíndrica, né? Tem um formatinho cilíndrico. E sua extensão, né, seu comprimento é muito enorme, justamente porque ela precisa, né, trabalhar na questão das contrações. E percebam também que, devido ao seu tamanho, né, sua enorme extensão, ela precisa ter vários núcleozinhos diante do seu corpo, né, diante da sua extensão. Porque se é algo muito grande, imagine ter só apenas um núcleozinho localizado aqui nessa extensão. Como que nesse lugarzinho aqui, por exemplo, que eu acabei de circular, vai ter algum tipo, né, de produção de proteína, vai ter algum tipo de resposta, tá? Então, é uma célula que precisa ter vários núcleos em sua extensão, né, do seu corpo. E outra característica importante também eu falei a vocês que esse esquema ele é bem fidedigno, tá? Ele retrata aqui o núcleo logo abaixo da membrana, tá? Então, isso é uma característica muito importante de tecido estriado esquelético. Enfim, agora ele sai, né? O esquema ele sai apenas aqui dessa única célula e agora relata aqui o que tem dentro dela, tá? Então, perceba que ele puxou outro filamentozinho e esse filamento é o que a gente chama de unidade funcional da célula cardíaca, desculpa. Unidade funcional da célula muscular estriada, ou da cardíaca também. Isso aqui dá esse filamentozinho, a gente chama de miofibrila, tá? O que é uma miofibrila? Ela é outro conjunto de várias outras estruturas, tá? Deixa eu dar uma apagadinha aqui de novo. Ele é um conjuntinho aqui de várias outras estruturas, vou dar uma circulada aqui agora para vocês verem. E essas estruturas, tá, são o que a gente chama de sarcômero. Perceba que ele deu um zoom aqui agora em apenas uma estrutura. E são isso aqui, tá? Eles são esses sarcômeros, né, que promovem a questão da contração. Então é isso que vai ou estender ou contrair, tá? Então esses filamentos aqui, ó, esses filamentos
provavelmente vocês já pegaram, né, biologia molecular e celular. Esses filamentos finos, ele é bem fininho, de actina, filamentos finos de actina, eles correm aqui nos filamentos grossos de miosina, tá? Então, sarcômero é basicamente formado por isso. Dizem, claro que existem muitas outras proteínas aí relacionadas, mas a gente ressalta essas duas, são as duas principais. Então, percebe que uma miofibrila existe uma enorme quantidade de sarcômeros, né? Uma única célula tem várias unidades de miofibrila, né? Então perceba já a quantidade né, exponencial aí de sarcômeros presente em uma única célula. E um fascículo, né? Ele tem diversas quantidades aí de células. Então perceba que, né, falando em ordem de grandezas, né, as unidades funcionais que promovem a uma contração vão ser aqui, né, enormes, né? Então perceba aí a quantidade enorme que vai ter de unidades que fazem parte, né, da contração. E o músculo, né, voltando aqui a ele como inteiro, né, é formado por vários fascículos. Então percebam, né, a ordem aí de grandes, né, estruturas promovidas aí para fazer a questão, né, de uma contração, tá? Então ficou mais ou menos aí entendido como é o esquema de um músculo estriado cardíaco. Me deem aí o retorno. Ficou alguma coisa meio esquisita, meio sem entender? Conseguiram aí captar ou revisar? Que aí a gente pode dar continuidade. Enfim, é interessante, né? Deixa eu dar uma paradinha aqui. De novo, ó, filamentos finos de actina e filamentos grossos de miosina. Tá? Aqui eu trago mais uma imagenzinha, agora uma eletromicografia, que ressalta aqui uma enorme aproximação, né? E dá para a gente entender um pouco como é um sarcômero, tá? Um sarcômero é este ramozinho aqui, e ele é formado, tá, por diversas proteínas de novo, mas assim, uma delimitação, tá, acho que uma informação relevante a vocês é perceberem aqui essas duas linhas que eu acabei de desenhar. Essas linhas são as proteínas que sustentam, de certa forma, um sarcômero, tá? E a gente chama de linha, a gente chama ela de linha Z. Então, a delimitação de um sarcômero é entre duas linhas Z. Então, existe uma linha Z nessa extremidade e outra linha Z nessa outra extremidade. Então, isso, né, uma delimitação entre uma linha Z e outra linha Z é um sarcômero. A gente chama de linha Z porque ele faz, ó, esse esquemazinho aqui, tá aparecendo, né, um zigue-zague, né? Então, por isso que a gente chama de linha Z. E no meio existe uma proteína central, né, que, como eu posso dizer, os filamentos grossos de miosina, que são as proteínas que vão promover ali o movimento, né, das espécies aqui do sarcômero, elas ficam aqui ancoradas nessa proteína central. Tá? Então existe, né, uma organização muito essencial que promova, né, o movimento e que promova a sustentação. Tá? Enfim, não precisam decorar muito bem essas linhas, essas bandas, tá? Porque não é tão importante assim pra gente agora. Mas só para vocês entenderem, acho que é legal saber, né? Uma delimitação de algumas proteínas. E, enfim, então o importante era isso mesmo. Então aqui o livro ele traz uma imagenzinha bem interessante, que ele ressalta, né? Apenas um sarcômero, né? Ele traz aqui 3 versões. E ele traz aqui, ó, uma versão que está fazendo um alongamento, uma que está em repouso e uma que está contraindo, tá? Então, um sarcoma ele não só, né, faz aí uma contração, mas ele também pode fazer um alongamento, né? Ele pode se estender um pouco. Claro que se estender demais, vai aí acontecer, né, um desprendimento, né? Vai acontecer uma injúria, tá? Então, perceba que a linha, né, central que eu grifei nesse para vocês e
os filamentos grossos de miosina, eles permanecem, de certa forma, estáticos em relação à sua posição. Então, quem move, né, são os filamentos finos de actina, tá? Então, quem move vão ser os filamentos finos de actina. Quem fica estático, né, quem puxa para ser, né, quem puxa está num contexto de contração, tá? Um contexto de contração, pelo amor de Deus. Perceba que o livro, né, ele traz aqui, ó, deixa ele bem centralizado, justamente para a pessoa que está lendo tem que perceber isso, que eles ficam relativamente parados, né, em relação à sua posição referencial, tá? Então, quem se move em uma contração ou em um alongamento são justamente os filamentos finos de actina, tá? Rian botou aqui uma pergunta. Se podia explicar a organização em relação aos feixes. Eu não sei se eu já acabei explicando isso. Me responde. Depois você me fala aí, Rian, se eu já acabei respondendo, se falou, ou você quer saber o nome certinho aqui dos feixes, banda H, banda I, banda A. É que isso não, sobre esses feixes não é tão relevante assim, já que a gente está tratando de uma revisão, entre aspas. Acho que a gente pode conversar um pouco depois sobre. Pode ser? Ok. Mas de certa forma, esses feixes. Deixa eu dar uma palavrinha. Isso aqui, eu acho que o mais importante pra gente saber no momento. Se a gente for parar para conversar um pouco sobre isso, aí vai perder um pouco de tempo. A gente já está, né, meio um pouco até atrasado. Então, como eu falei a vocês, eu disse que eu ia provar aqui que dá para a gente ver, né, entender aqui a olho nu esse esquemazinho, tá? Então, eu estava fazendo uma feijoada, tá? Pelo amor de Deus, não dei risada disso aqui, tá? Perceba que eu estou trazendo aí conteúdo, conhecimento para vocês, tá? Pelo amor de Deus. Então, isso aqui é uma carne de charque, que eu estava fazendo uma feijoada. Tá? Para quem não sabe, eu também cozinho. Amo cozinhar, como culinária. Mas perceba que a gente consegue delimitar aqui, ó, alguns feixes de alguns fascículos, tá? A gente consegue ver visualmente, né? Então, perceba o tamanho disso aqui. E uma célula é microscópica, tá? Então, se um feixe tem milhares aqui, né? Centenas, né? Milhões de células. Então, perceba que um simples pedacinho de um músculo, né, a gente consegue ver aí um nível de contração. E novo relato, ó, que entre fascículos existe, ó, tecidos conjuntivos envolvendo eles, tá? Aqui eu dei uma leve separadinha para mostrar a vocês, mas percebam que, né, eu dei nessa outra fotinha aqui, na foto 2, eu dei uma leve, não é juntada, né, mas enfim. Perceba que a gente consegue, né, ver aqui algumas delimitações em branco, tá? E já adianto, tá, que essas delimitações de tecido conjuntivo entre cada fascículo, no músculo como inteiro e entre cada célula existem alguns nomes, e acho que lá para frente a gente vai falar um pouco sobre eles. E é importante também esses nomes, né? Não vou falar agora, que aí vai ficar muita coisa. Enfim, então, pra gente, né, enfim, falando agora um pouco sobre contração, né, que não relata aqui o sarcômero, para a gente fazer uma contração muscular, né, isso aí independe do tipo de tecido, a gente precisa da presença de cálcio, né, Ca2+. Tá? Então, o cálcio é essencial para promover, tá, um encurtamento, né, uma contração aí de fibras. Ok, tá, até aí tá ok, tá dando para relembrar aí, tá dando para reestudar ou estudar, tá servindo de alguma coisa, me sinalizem aí. Ok, pronto. Então, como a gente já saiu um pouco da estrutura, da organização, um pouco sobre, né, do tecido muscular, uma base histológica, a gente precisa agora retroceder,
O hidroxidel, na real, acho que a gente precisa avançar um pouco agora nesses sarcômeros para a gente entender como é que funciona uma contração muscular, tá? Então, para você contrair um músculo, né, lembra que a gente está no contexto, pelo amor de Deus, ó, o esquema aqui de células que estão, né, na periferia, logo abaixo da membrana. Esse esquema aqui ele tirou a membrana para não ficar muito poluído. Mas assim, você, pelo menos eu acho, né, você e eu, os meus vizinhos aqui do prédio, enfim, conseguem mexer, né, pensar, fazer um movimento voluntário dos seus músculos estriados, não é isso? Eu acho que sim. Então, para a gente fazer isso, a gente precisa, né, fazer algumas conexões com outros tecidos, tá? Lembrar de novo, eu sempre ressalto isso aqui a vocês, desde a primeira monitoria. Um tecido, um órgão e etc., precisa da ajuda de outros, tá? Então, aqui numa contração, nesse evento aqui, não vai ser diferente. A gente precisa, né, de tecido aqui nervoso adjacente a ele para promover, né, para sinalizar não a contração, tá? Então, um tecido depende do outro para sua existência, tá? Então, um evento de contração começa aqui, né, na própria propagação de sinal, ou seja, no seu pensamento aí, né, para promover aí essa questão. Eu percebo que neurônios, né, são intimamente ligados às fibras, né, ó. Perceba que ele liga uma única fibra, aí liga a outra lá embaixo, enfim, um único neurônio fazem enormes ligações, né, para promover isso. Aqui do lado, tá, vamos esquecer um pouco esse esquemazinho, vamos botar aqui pro lado, aqui traz, né, uma eletrofotomicografia que promove aqui algumas fibras musculares e algumas terminações, né, acionais, tá? Então faz algumas ligações aqui, justamente para promover aquele que a gente chama de sinapse, né? Lembra lá do tecido nervoso, esse nome é muito importante, enfim, todo mundo conhece. E a gente chama tá, essa junção, tá? Essa conexão de junção neuromuscular, tá? Então até aí ok. Então a gente sabe que uma sinapse, né, voltando um pouco de novo desse nervoso, uma sinapse é uma comunicação, seja de neurônio com outro neurônio, neurônio com a célula, neurônio com alguma coisa. E sinapses geralmente, né, sinapses são químicas, né? Então já que ela é química, ela libera aqui uma neuro, uma não, um neurotransmissor, e esse neurotransmissor vai desempenhar alguma função, né, na sua região que está. E um dos principais neurotransmissores que a gente conhece no contexto de tecido muscular é a acetilcolina. Provavelmente vocês já devem ter ouvido sobre esse neurotransmissor, já devem ter ouvido sobre botulismo, sobre botox, tá? Esse neurotransmissor é muito importante para a contração muscular, tá? Então esse esquema aqui, já está no ponto 2, tá? Perceba que essa terminação, né, vai promover aqui uma liberação de acetilcolina aqui para o meio, e as nossas células, tá? As nossas células aqui, nossas fibras, elas possuem, tá? Receptores, né? São proteínas, né? Canais aqui, enfim, que quando entram em contato com essa acetilcolina, acaba liberando sódio no meio, tá? Então, na presença de acetilcolina, né, essas moléculas se acoplam, esses receptores, eles são altamente atrativos a isso. E nessa ligação, né, óbvio, tem aí algumas reações químicas, conformacionais, etc. E sódio é liberado aqui no meio. Então perceba que ó, o esquema aqui traz, né, ó, vários pontinhos brancos e algumas setinhas, né, tanto para essa extremidade quanto para essa. Significa que sódio está sendo espalhado aí por toda a extensão da fibra muscular, tá? E se a gente voltar lá na química, né, perceba que está sendo retratado o íon sódio, né, a gente pode relembrar um pouco de eletroquímica, né? Lembra lá da eletrólise do NaCl. Então, isso, né, esse movimento, né, de íons em uma região promove o quê? Promove uma diferença de potencial. Tá? Lembra lá também da física, né, DDP? Essa diferença de potencial, né,
ela vai promover aqui uma despolarização na membrana dessa célula, tá? Ela tinha um exemplo aqui, ela tinha um DDP de zero e passou a ser alguma coisa, né? Começou a ser aqui, sei lá, enfim, eu tô falando já maluquice, eu acho. Então ele mudou aqui um pouco sua voltagem, né? Então a gente relata isso, que ele teve uma despolarização da membrana. Por que eu estou relatando isso? Essa despolarização serve justamente para fazer uma comunicação aqui, uma resposta aos retículos endoplasmáticos dessas células, tá? Então, de novo, né, você pensou, soltou lá a acetilcolina se ligou em alguns receptores da célula, que ficam logo aqui, né, na superfície, e aí houve, né, liberação, né, do sódio. Então, essa liberação promove uma despolarização na membrana, já ó, estamos aqui no esqueminha 4, perceba 4, 5, nananã, e perceba que agora ficou, né, positivo. Então, a região que eu acho que ele, na real era neutra, agora está positivo. E quando a gente tem nessa diferença potencial, a gente sabe que elétrons, né, elétrons correm, né, de um lugar para o outro, ou seja, gerou uma corrente. E essa corrente, né, gerada aqui, existem algumas proteínas que ficam também na nossa membrana. E essa resposta dessa despolarização promove aqui, na real, uma resposta aos retículos endoplasmáticos, tá? Então, essa comunicação, né, esse sinal, por assim dizer, faz com que libere cálcio no meio. É simples assim, tá? Então, deve ter uma despolarização da membrana, a membrana, né, que fica aqui em volta, ela agora está positiva por conta do sódio, do íon sódio mais. Esse íon sódio mais, né, promoveu aqui uma resposta a essas proteínas, ó, o nome dela aqui é proteínas sensoras de voltagem, né? Então ela notou aí a diferença de potencial dessa região, dessa célula. E aí essa resposta promoveu aqui um sinalzinho no retículo endoplasmático rugoso, tá? A gente chama de é, enfim, esqueci o nome na real agora, mas daqui a pouco eu falo para vocês. Então, essa diferença de potencial promoveu aqui, e esse retículo endoplasmático, ele é um armazém, por assim dizer, de sódio. Então, perceba que existe aqui, ó, um, uma liberação para o meio, tá? Esse aqui tá, pelo amor de Deus, vocês conseguirem entender que esse aqui é uma fibra, esse aqui é outra fibra, e etc. Então, essa liberação para o meio faz com que os cálcios, ó, os cálcios aqui em amarelo, sejam destinados a cada sarcômero. Ok? Conseguindo entender um pouquinho aí essa mistura de vários conteúdos e esse esquema? Acho que deu para pegar um pouquinho essa despolarização. Isso promove uma saída de cálcio para o meio. Isso aqui é só um esquema inicial. A gente vai ver outro esquema, agora mais 3D, mais bonitinho, que vocês vão entender mais ainda sobre isso. Tá? É muito conteúdo a priori, ainda mais eu explicando. Mas vocês pegaram aí? Me sinalizem aí até se está tudo ok. Tá, então vamos continuar. Vocês estão muito. Cestaram bastante aí, eu acho. Mas enfim, então estamos aqui, ó, na primeira fase de contração. Tá? Vou deixar aqui o izinho. Então você pensou, o neurônio aqui, né, transmitiu o sinal, liberou a acetilcolina, enfim, promoveu aqui a dispersão de sódio. Esse sódio, né, teve aí uma despolarização na membrana. Essa membrana despolarizada, né, promoveu um sinal na proteína que ela é sensível a essa mudança de potencial, né, essa voltagem, como você quiser chamar. E isso, né, promoveu uma resposta ao armazém de cálcio, que é um retículo endoplasmático. E quando ele recebe essa resposta, faz com que, né, canais aqui de proteínas liberem cálcio para o meio. E esse cálcio entrará em contato com os nossos sarcômeros. Então, então vamos sair agora um pouquinho, né, dessa bagunça toda, dessa liberação de cálcio, não sei o quê, e entender um pouco agora como é que a fibra muscular
responde tudo a isso, como é que ela está organizado. Então, ok. Perceba que esse esquema, né, ele traz aqui, né, a membrana, de novo, ó, o núcleozinho aqui logo abaixo da membrana dessa célula. Perceba que essa membrana, ela faz, né, algumas invaginações aqui para o interior, tá? Isso é muito importante para aquela transmissão do sinal de despolarização. E em azul aqui, tá? Em azul, é justamente aquelas cisternas, entre aspas, de cálcio. Isso aqui é justamente o retículo endoplasmático, ou retículo sarcoplasmático. Lembra lá de novo que, a depender do tecido que alguma estrutura, alguma molécula se localiza, ela recebe um prefixo um pouco diferente, justamente porque ela tem um caráter diferente, né? Um fenótipo, na real. Então, pronto, né? Aqui, então, o neurôniozinho fez a conexão aqui e tal, vou desenhar aqui ele, promoveu aqui os receptores de acetilcolina, liberou o sódio, e aqui, ó, teve a despolarização, essa despolarização vai ser sensível aqui, e aí o cálcio vai ser liberado aqui para o meio. Perceba que o retículo sarcoplasmático fica bem adjacente aqui, ó, interessante como é que as coisas funcionam, ficam bem adjacente às miofibrilas, né, ou cada sarcômerozinho. E isso ajuda na hora, né, deixa a contração eficiente, tá? Então, se para, né, a gente fazer uma contração, a gente precisa de cálcio livre, um relaxamento, né, sua volta, né, ao seu estado inicial, a gente precisa retirar esse cálcio. Faz sentido, né? Se um faz uma coisa, né, o inverso do outro vai fazer, né, a sua outra função. Enfim. E outro nome importante, tá? Você pode me chamar de membrana e tal. Mas, assim, de novo, como uma membrana que ela tem um caráter um pouco diferente e ela tá ali no tecido muscular, a gente acaba chamando de sarcolema, tá? Então, se você vê lá na prova, em algum texto, um artigo, esse nome sarcolema, a gente tá falando de membrana de fibra muscular, tá? E algumas regiões também, né, do túbulo que acaba se formando aqui da invaginação do sarcolema, da invaginação da membrana do músculo, ele também forma aqui o que a gente chama de tríade, tá? Tríade, na real, é só extensões mesmo dos tubozinhos do sarcolema com extensões do nosso retículo sarcoplasmático, ok? Então, a partir desse esquema, acho que agora vocês conseguem entender um pouco o que foi dito anteriormente. Tá? Faz sentido, né, um neurônio descarregar aqui seus neurotransmissor e assim ser liberado para cá, nessa região, e aí promover, né, o que a gente chama de contração, tá? Então, deu para entender um pouco agora do esquema, o porquê, né, de cada coisa, porque que essa despolarização promove, ela é super importante. Então, a gente pode continuar, né? Deixa eu beber um pouquinho mais de água aqui. Se você tem nenhuma dúvida, não, alguma coisa, não tô falando muita besteira. Pronto. Então a gente já pode voltar, que é uma eletromiografia mesmo, de uma célula, de novo aos núcleozinhos logo na periferia, abaixo da membrana. E aqui é outro esquemazinho importante, vou dar aqui a apagadinha, é que mostra, a gente já acabou falando disso aqui, mas traz uma imagem mais aproximada, mais focalizada. Mas aqui é um esquema importante para a gente ressaltar algumas coisas. Aqui é uma terminação, né, de um neurônio, né, um neurônio que faz parte do sistema nervoso periférico, né? Se ele faz parte do sistema nervoso periférico, ele é revestido, né, pelas células de Schwann, acho que nesse esquema está retratado, células de Schwann, né? Lembra lá que promove, né, o isolamento elétrico, e aqui está promovendo, né, então, está mostrando para a gente uma conexão, né, uma junção neuromuscular, tá? Então aqui embaixo é uma fibra, percebam aqui,
Aqui a gente está sendo retratado, né, de novo o sarcolema. E aqui eu chamo a atenção a vocês a esses furos, né, entre aspas. Esses furos são justamente as projeções, né, internas da membrana que a gente chama de túbulo T. Tá? Então esse esquema traz justamente isso. E ele também é fidedigno à forma real, né, da membrana, ou da célula. Perceba, né, que o núcleo aqui é logo abaixo da membrana. E também, como a gente precisa, né, de uma intensa atividade, perceba também o tanto de mitocôndria, né, que está aqui. E essas bolsinhas aqui, voltando para o neurônio, são justamente, né, a liberação dos neurotransmissores, ok? E aqui, né, aí ele dá um zoom, né, numa regiãozinha aqui, ele seleciona isso daqui, dá um zoom. Perceba, né, que os neurotransmissores estão saindo, né, de suas vesículas, sendo encaminhados. Eles entram aqui em contatos com os canais de sódio, e aí o sódio vai ser liberado, tá? O sódio que estava aqui no meio, tá? Pelo amor de Deus. O sódio ele se localizava aqui fora, e ele vai ser agora, né, espalhado, né? Esqueci uma palavra mais bonita. Perceba que o sódio, né, ele é extracelular, tá? Enfim. Então, agora a gente saiu. Tá, deixa eu dar uma voltadinha. Não, e tava aqui, ó. Pronto. E você pensou, foi liberado sódio no meio, despolarizou, e agora tem cálcio no nosso meio, tá? Então, se tem cálcio no nosso meio, tem cálcio aqui liberado na nossa célula, né? Tem cálcio liberado aqui na nossa fibra, esse cálcio vai reagir, ou reagir não é reação química. Ele vai se acoplar a alguns outros receptores agora, de novo, que vai ser, né, ligado aqui. Deixa eu dar um exemplo melhor, pronto. Os cálcios que... Desculpa, deu um negócio aqui, foi mal. Então, o cálcio ele vai se ligar aqui umas regiões dos nossos filamentos finos de actina, e aí ele vai liberar umas regiões, e essas regiões liberadas agora por causa do cálcio, vai ocorrer a contração. Mas antes de entender isso, eu quero trazer essa imagem que assusta todo mundo. Queria mostrar a vocês a delimitação de um sarcômero. De novo, ressalta aqui a linha Z, tá? Para vocês não esquecerem, pelo amor de Deus. A linha Z, ele delimita um sarcômero, né? Lembra lá? E aquelas bandas, aquelas linhas, aquelas proteínas, né? Que fazem parte aqui do centro, tá? A proteína que fica estática em relação ao movimento, não sai do lugar. Quem vai correr aqui são os filamentos finos, tá? Pelo amor de Deus. Filamentos finos, porque é relativamente fino, né? Filamentos finos de actina e filamentos grossos de miosina, tá? Então perceba que elas são um pouquinho diferentes, tá? A miosina lembra não sei porque me lembra carne, né? Esse mio aí de carne. E perceba que nelas, né, existe uma cabecinha aqui, uma cabecinha mesmo, chama de cabecinha. E essa cabeça vai ter uma aberturazinha aqui, uma região que vai justamente se acoplar aqui e promover. Mas eu vou mostrar isso a vocês daqui a pouco, tá? Então isso é basicamente aí um esquema, tá? Como funciona a nossa contração. Perceba, né, que eles ficam logo, ó, ficam acoplados, né? Um sarcoma ele fica logo próximo aí a uma membrana, né? O sarcolima. Então pronto. Isso aqui são as duas estruturas separadas dos filamentos espesos ou grossos de miosina e os filamentos finos de actina. Eu vou dar um foco aqui, tá? Quem acho que de biologia, acho que é legal entender. O pessoal de fisioterapia, acho que também é muito bom entender isso. E quem é de nutrição e quiser só beber uma água ali rapidinho, alguma coisa, ou desligar um pouco o cérebro, ou prestar atenção também, aí você escolhe. Na nossa actina existe um complexozinho, tá? A gente chama de complexo de troponina, tá? É um complexo de 3 proteínas essenciais, tá? Ele serve justamente na hora que entra o cálcio, tá? Nem foca aqui a última letra, tá? TNC, TNI, TNT. Essa proteína aqui, terminada em C, o cálcio, como entra aqui, lembra lá que já liberou o cálcio no meio, a gente está nesse evento, tá? Pelo amor de Deus, lembra lá
que a gente está no evento de liberação de cálcio. O cálcio está no nosso meio, tá? O cálcio está aqui, vou desenhar ele aqui. O cálcio está no nosso meio, tá? Então existem vários cálciozinhos aqui. O cálcio, ele vai ver aqui essa região desse complexo, dessa troponina, e vai vir para cá, ele vai se acoplar a essa regiãozinha aqui em amarelo, tá? Então, na hora que ele se acopla aqui, ele se liga, perceba que existe, né, nesse complexo, existe aqui outra proteínazinha que envolve toda o filamento de actina. Essa proteína rosinha, ela serve justamente para bloquear uns sítiozinhos de ligação. Já estão fazendo aí um pouco de relação? Ligação com quem? Vai ser ligação com a nossa miosina. Então, pronto. Como você sabe que uma contração é dependente de cálcio, né? Então, na hora que ele se liga aqui, e esse filamentozinho que faz parte, né, desse complexo, na hora que o cálcio se liga, deixa eu dar agora uma apagadinha. Não vou apagar, não. Essas outras proteínas aqui, TNE, TNT, elas mudam sua conformação. Reage, né? Entrou ali um elemento químico, fez uma reação química, acoplou, e isso vai, né, promover aí uma diferença morfológica. Então, essa diferença morfológica atua aqui diretamente nesses filamentozinhos rosinhas que eu, né, pintei de vermelho. E na hora que eles se mudam, né, o cálcio está aqui, libera uns sítiozinhos de ligação. Esses sítios de ligação vão ser justamente os sítios que as cabeças do filamento grosso de miosina vão se ligar. Então, esse espaçamento que eu relatei a vocês serve justamente para isso. Se ligar a esses sítios de ligação do filamento fino de actina. Interessante, né? Esse movimento todo. Então, a gente já falou dois eventos aqui. De vários, né? Mas dois eventos principais. Então, você pensou, liberou cálcio. E agora a gente está relatando o cálcio no meio. Ok? Me relatem aí que está ok para vocês. Vou beber um pouco mais de água. E aí a gente pode dar continuidade. É bem biologia molecular, mas é muito importante entender isso, tá? É super interessante. De certa forma é curioso mesmo. Eu acho interessante. Ok. Bora adiantar, né? Que ainda tem a parte prática. Que vocês me pegam sempre com isso daí. Então pronto. Então, reagiu aqui com esse complexo de troponina. Muito importante. Leiam depois sobre, enfim. E aí, liberou os sítios. Se libera o sítio, agora a gente vai para outro evento, tá? Já falamos dos eventos de alguns dois. Agora a gente vai falar do último evento de contração. O último evento que eu separei aqui para vocês, tá? Então, se o cálcio entrou aqui, né? Aqui há a presença de Ca2+. Dá um zoom aqui para vocês verem. Percebe que ele não retrata mais aquelas outras proteínas para não ficar muito poluído. Mas percebam que nessas bolinhas azuis, nessas esferas verdes, algumas têm umas colorações diferentes. É justamente esses sítios que aquela outra proteína, né, em formatozinho, estava bloqueando. Tá? Percebe que ela estava bem assim, mais ou menos, estava bloqueando esses sítios. Então, o cálcio serve justamente para liberar esses sítiozinhos. E a miosina, né, a cabeça da miosina, por assim dizer, ela é ultra, ultra, ultra atrativa a esses locais. Tá? Então, na presença aqui, ela vai se ligar sozinha, né? Ela vai se atrair aí quimicamente através disso. Então, pronto. Então, deixa eu só voltar aqui rapidinho. Percebam, né, que em um estado de não contração, a cabeça da miosina ela tá meio deitadinha. Né? Ela tá meio aqui perpendicular, né, a essa reta aqui. Então percebam que quando solta, né, libera o sítiozinho de ligação, ela rapidamente se move aqui, né, formando mais ou menos um ângulo aí de 90 graus em relação aqui a essa superfície. Então ela se liga aqui rapidamente. Então pronto. Para a gente ter, né, então, como eu estou falando de vocês
num contexto de contração, né? E quem contrai é o sarcômero, e o sarcômero é extremamente pequeno, e essas proteínas aqui, né, miosina e actina, são ainda mais pequenas. Então elas precisam repetir esse processo de se ligar várias vezes para promover uma pequena contração. Então esse ciclo que esse esquema aqui traz, né, ciclo da ligação cruzada, demonstra para a gente como é que ocorre essa ligação, essas várias ligações nas reais, para puxar mesmo. Perceba aqui, ó, nesse quadradinho aqui, né, fazendo, desculpa, puxando mesmo o filamento fino, tá? Então ele se liga aqui umas 3 vezes mais ou menos para ligar, né, para levar o sarcômero, ou desculpa, para levar nessa região aqui de linha Z e filamento fino até próximo, né, da proteína central. Então pronto. Então para a gente fazer isso, vocês também estudaram anteriormente, né, a existência de uma molécula chamada ATP, né, adenosina trifosfato. Então, essa molécula serve para fazer reações, ela fornece um ATP, e aí fornece energia, e, enfim, inúmeras reações acontecem, mas no nosso caso, o ATP aqui, com a miosina, vai servir para mudar a sua conformação. Tá? Perceba que o esquema, ele ressalta isso, né? Ele ressalta que sua antiga posição, tá? Perceba que ele deixa meio clarinho. Esse meio clarinho aqui dessa cabeça de miosina é justamente isso, sua antiga posição. Então, vamos supor que começa aqui o evento, nesse microevento. Então, liberou, se acoplou aqui no sítio, e aí agora chegou o ATP. O ATP, ele promove aqui, ó, ele não desliga, ele desacopla a cabeça da miosina da região. Então perceba que ela deita aqui um pouquinho agora e descola, por assim dizer. Aí, ó, agora passando aqui para o outro evento, né, o ATP, né, ele forneceu um fosfato, né, e agora ele virou ADP. Então perceba que agora ela está meio deitadinha. Né? Perceba que agora ela não estava mais fazendo, né, não estava tão perpendicular a essa região. Ela está um pouco mais, né, oblíqua, né, fazendo um ângulo de 120 graus, alguma coisa assim. Então, a sua antiga posição onde é que estava, ela voltou agora para isso. Então, pronto. Então, agora o ADP, né, o fosfato, perceba, né, desculpa, eu pulei uma etapa. Entrou o ADP, ou ATP, se descolou, aí ele forneceu, né, virou ADP. E agora, como o ATP, ele promove, né, ele enfraquece. Então, se a gente tira o ATP, se ele tira o ATP, ela volta, vai começando a voltar a ter atração de novo. Então perceba que, ó, na hora que forneceu o fosfato, ela não é mais ATP, ela voltou a ter um pouco mais de atração. Essa atração não é tão forte, tá? Então perceba que sai, ó, ela vai no próximo microeventozinho aqui, o ATP vai começar a sair. E nessa saída ela volta de novo àquela posição de força. Ela volta aqui de novo, ó, ficar mais perpendicular em relação ao filamento fino de actina. Então essa volta, né, perceba que ela se acoplou nesse daqui, e agora perceba que ela estava mais nessa regiãozinha aqui, ó, estava mais nessa extremidade do quadradinho, né, os quadrados têm o mesmo tamanho. Se ela estava aqui e agora ela está aqui, ela percorreu, né, essa variação, né, teve aqui um ΔS, sei lá. Então perceba que promoveu o arraste do filamento fino de actina. Entenderam? É muito complicado, é muito simples. Conseguiram compreender aí a relação. E isso ela tem que perder, ela não perde, né? O ATP, José, o ATP ele tem 3 moléculas de fosfato, né? O PAI do elemento químico mesmo, né? O P de fósforo. Ele dá, né, uma molécula de fósforo, de fosfato, na real, desculpa. E essa molécula de fosfato ela fornece energia. E aí o ADP, ou ATP vai virando ADP. Tá? Não que ela perde, né? O ATP fornece energia e depois ele sai. Entendeu?
Conseguiram entender? Me indiquem aí, ou se vocês já estão aí, se já saíram, foram comer. Ok, legal. Sim, Então, obrigado. Ok. Então aí a gente falou de 3 eventos, né? Você pensou, você liberou o cálcio, né? O cálcio reagiu, e aí agora, né, as moléculas aí, as proteínas de miosina e quitina estão interagindo devido à presença do cálcio. Ok? Deixa eu ver quanto tempo a gente está aqui. A gente tem 1 hora, né? Então bora adiantar aqui. Enfim, então depois vocês parem para ler. Eu deixei aqui, acho que um esquemazinho. Eu deixei uma série de eventos aqui. Tirem print. Eu não sei se vocês já têm acesso a esse slide e tal. Tirem print aí para adiantar o processo. E depois vocês leiam, tá? De novo, convida a ler o livro, tá? É muito importante. Pronto, agora a gente acaba esses eventos, acaba um pouco do racional, acaba, pelo amor de Deus, não acaba mais, né? E a gente finalizou aí um pouco sobre esses eventos aí de contração. Deu para pegar um pouco a ideia de como funciona? José aparentemente entendeu, acho que deve reforçar um pouco mais, acredito eu. Espero que sim também. É legal, né? Interessante, faz sentido. Mas enfim, vamos adiantar aqui, senão a gente fica até meio-dia. E eu tenho outros compromissos. Então a gente vai partir agora para uma série de imagens aqui da prática que eu quero mostrar a vocês e aí a gente finaliza a aula, tá? Aqui é um músculo, perceba, né, que é um corte longitudinal, tá? Eu vou falando um pouco agora sobre algumas particularidades, o que a gente pode ver em cortes longitudinais ou transversais, etc. Então, como é uma fibra, né, uma fibra, se você fizer, né, um cortezinho aqui entre... Para não dá para desenhar isso em 2D, né? Se você fizer um cortezinho aqui, você vai continuar vendo essas fibras, né? Então, perceba aqui o tamanho, né? Elas são enormes. E, de novo, né, os núcleos que a gente vê aqui, né, uma fibra tem vários. E esses núcleos, como a gente está conseguindo ver muito bem, a gente consegue deduzir que eles estão logo aqui, né, nas regiões das extremidades. De novo, lembrar, né, os núcleos das células estriadas esqueléticas ficam logo abaixo do sarcolemma. E essas partezinhas em brancos aqui é justamente tecido conjuntivo. Tá? Tecido conjuntivo, de novo, servindo para dar suporte, nutrientes e etc. Então, essas fibras a gente consegue visualizar, é um corte longitudinal. Se eu acho que é uma fibra, tá? De novo, ressaltando, é um corte esquelético. E quando a gente recorta um músculo transversalmente, a gente consegue, que antes a gente viu uma fibra, né, nesse estado longo, as suas extremidades, né, a gente consegue agora ver como é um formatozinho de uma fibra. Então a gente vai ver um corte transversal, né, umas fibrazinhas assim. Vou dar um zoomzinho para vocês verem. E então a gente consegue ver, né, os fascículos, lembra lá de novo, ó, o agrupamento de várias células, tá? De novo, ó, o tecido conjuntivo envolvendo cada fascículozinho. E quando vocês verem no microscópio ou no storage guide, em qualquer outro lugar, quando vocês derem zoom, vocês vão ver que os núcleos, de novo, ó, vão aparentar estar nas extremidades. Os núcleos vão aparentar, vou desenhar aqui um núcleozinho, outro núcleozinho logo abaixo de uma membrana, tá? E o que você está vendo aqui são, né, fascículos. Aqui um corte agora mais próximo, agora sim dá pra gente ver mais bonitinho. Corte de novo, né, longitudinal, perceba, né, a organização das fibras, umas fibras retilíneas, né, um pouco assim. Aqui o livro, ó, ele relata aqui, ó, um agrupamento de fascículo. Não sei se vocês conseguem ver aqui um espaçozinho branco, é justamente, né, o tecido conjuntivo que envolve um fascículo, tá? E agora que a gente entrou nisso, vale ressaltar uns nomezinhos que os tecidos conjuntivos recebem quando está envolvendo um músculo, tá? Então, de novo, né, falando em músculo como inteiro,
O tecido conjuntivo precisa, né, envolver esse músculo como inteiro, justamente para segurar esses vários fascículos, né? Lembrar que o músculo, né, ele é formado por diversos fascículos e além de promover, né, uma resistência, né, desse círculozinho aqui, desse músculo, ele também promove a nutrição também do músculo como inteiro. Faz proteção mecânica também, né, se alguma injúria bater aqui, promove respostas imunológicas também. Então, perceba a necessidade de ter tecidos conjuntivos envolvendo cada coisa, tá? O tecido conjuntivo está aí para isso, é um tecido amorfo, né? Um tecido ricamente vascularizado, tá? É um tecido que envolve um músculo, né? Imagine envolvendo seu bíceps braquial ou seu músculo sartório da sua coxa, né? Precisa ser um tecido relativamente forte, né? Um tecido denso. Então, não precisa também ser muito denso a ponto de ser de uma articulação, mas é um tecido conjuntivo denso não, ou um tecido não modelado, tá? O que? Vocês já viram, né, uma fibra aqui, nananã. E se a gente estiver falando, tá, em corte longitudinal, o livrozinho dá um destaquezinho aqui. Se a gente der muito zoom e quiser muito ver, a gente consegue ver as delimitações de um sarcômero, tá? Então percebe que eles ficam intimamente ligados, né? Vocês conseguem ver meu mouse? Consegue. Fica, né, a delimitaçãozinha aqui, ó, uma membranazinha de célula, não pegou muito bem. A gente sabe que aqui tem uma membrana porque tem, ó, um núcleozinho. E os sarcômeros, né, ou as miofibrilas, né, o conjunto de sarcômero, ficam intimamente ligados ao sarcoema, que aí ajuda, né, a promover a contração de novo. E vocês conseguem ver que existem umas filamentos, não, né? Umas bandazinhas que são mais claras do que outras, umas bem mais finas, outras que estão bem mais... Inclusive aqui, ó, essa bem fininha aqui é justamente a linha Z, tá? Então perceba aqui, ó, então quase o tamanho do ponteiro do meu mouse é um filamento, ou é um sarcômerozinho. Porque como que eu sei, ó, filamento linha Z, linha Z. E aqui dentro, né, tá ocorrendo ali a contração. Aqui de novo, ok, não tem nada mais a gente falar, o núcleozinho logo abaixo. E agora a gente sai agora do contexto de músculo esquelético estriado. A gente vai agora para o cardíaco. De novo, né, eu ressaltei a vocês que eles se parecem muito, por isso que eu já botei logo aqui. Perceba que eles têm, né, as estriazinhas, ele tem, né, os sarcômerozinhos, porém não é mais aquelas células extensas, não é mais aquelas células que possuem núcleo logo abaixo, uma enorme quantidade de estrias e etc. Agora são algumas células agora pequenas, tá? Essas células são muito pequenininhas em relação a uma fibra estriada e a gente consegue ver essas delimitações. Essas delimitações são algumas junções celulares que promovem, tá? Troca de nutrientes, troca de informação. Então, o nutriente sai dessa região, pode chegar nessa célula aqui. E seu núcleo também agora, tá? Vou até pintar isso aqui. Seu núcleo agora é mais centralizado, ok? Perceba que ele tá, esse esquemazinho e essa eletromicografia relata aqui, ó, as estriazinhas e né, sua partezinha aqui, sua porção final, por assim dizer. E essas porções, né, vai se ligar a outra célula, aqui desenhando aqui para vocês, vai se ligar, né, a outra célulazinha aqui, e aí a gente vai formar o que chama de junções comunicantes, ou, melhor dizendo, discos intercalares. Lembram dessa terminologia? A gente consegue ver, né, esses discozinhos. Então, desse corte aqui, né, longitudinal, a gente pensa que a célula é grande, né, mas não. Perceba que, ó, essa células aqui, ela termina justamente aqui, tá? Outras aqui vão bem pequenininhas e tal. Perceba seu núcleozinho bem, né, evidente. Ele é até um pouquinho maior, centralizado. E a gente consegue ver, desculpa, a gente consegue ver aqui, ó, suas terminações. Essas terminações são junções comunicantes que acabam
o pessoal acaba chamando de discos intercalares, tá? De novo, não, mais tecido conjuntivo, né? Fazendo aqui seu envolvimento. A gente consegue ver também, ó, de novo, vários, né? Vários estrias. E outra informação importante, tá? Pra gente finalizar aqui, cardíaco, é que geralmente, tá? Tem duas informações que a gente pode compilar aqui já rapidamente. Geralmente, uma célula, às vezes acontece de aparecer dois núcleos, tá? Isso às vezes pode ser até uma pergunta de prova. Ela pode apresentar dois núcleos às vezes, e às vezes, tá? Ela apresenta uma regiãozinha meio esbranquiçada entre eles ou entre um núcleo só, também ocorre. E isso aqui é justamente reserva de energia. Isso aqui é uma reserva de glicogênio, tá? Essa reserva serve justamente para caso você não tenha energia suficiente, né, para promover aí uma resposta, né, promover a contração do seu batimento cardíaco. Essa reserva aí de glicogênio vai servir, né, para a gente não ter esse déficit de energia. Não sei se vocês já ouviram falar, né, que glicogênio, né, quebra ali, faz açúcar e tal, participa desses processos aí que fornecem energia. Até aí, ok, os discos intercalares, vocês vão perceber também que ela se cora um pouco diferente, um pouco mais rosado, puxado para o rosa, mais claro. E ele tem um caracterzinho, né, bem específico. E quando a gente fala, tá? De novo, isso aqui a gente tá falando de miocárdio, tá? A gente tá falando de miocárdio do coração. Regiões de coração vocês vão aprender em sistema cardiovascular. Aqui é um corte transversal, não muda muita coisa. Também separado em alguns fascículos, etc. Algumas outras células aqui, um capilarzinho, tá? Esse também é um lugar muito rico em capilares, né? Muito rico em vasos sanguíneos para nutrir. Também existem muitas células imunológicas. Enfim, então saindo agora um pouco de célula, né, estriada cardíaca, a gente agora volta para lisa. A gente chama de lisa porque ela não tem aquelas estrias, tá? E aqui a gente traz um esquemazinho, tá? Mostrando ela relaxada, seu aspecto, né, distendido, perceba o tamanhozinho dela. Dei um foco aqui no núcleo. E quando ela está contraída, perceba que ó, seu tamanho diminuiu, né? Teve uma variação relativamente grande. E quando você vai olhar o núcleo dela, ó, forma aí um zigue-zaguezinho também, né? Um W, enfim. E o caráter, tá? Caráteres especiais, algumas pontuações especiais que a gente pode dar para a célula lisa são as principais células que promovem, né? Envolvem os órgãos, promove, envolvem os órgãos vísceras como inteiro, né? Serve aí também, ajuda nos movimentos peristálticos, como eu falei a vocês inicialmente. E são células também que muitas das vezes elas ficam contraídas por muito tempo. Né? Se você fizer isso numa célula estriada esquelética, você sente, né, a fadiga, você sente uma cãibra, né? Começa a ter ali, né, o ácido lático vai agir, enfim. O corte, tá, agora, histologicamente, tá, eu falo para vocês não confundirem com tecido conjuntivo e sistema endocardiço. Esse aqui é um órgão do sistema digestório que tem aí uma camada de tecido liso na transversal e na longitudinal. E aí, cuidado, pelo amor de Deus, vocês não confundirem com, de novo, né, conjuntivo, com conjuntivo. Mas perceba que a gente não consegue delimitar direito, né, as regiões de cada célula. São células relativamente muito menores que as outras. Elas não apresentam, né, as estrias, por isso que o nome dela é lisa. Mas não tem muito o que falar sobre isso aqui. Né? São células que têm um núcleo fusiforme, né? Elas também têm, né, tecido aqui conjuntivo entremeado, até porque elas precisam de nutrição. E você vai, se tem, né, tecido conjuntivo aqui envolto de algumas, né, espalhado por aqui, é possível que a gente encontre, aqui, é possível que a gente encontre vasos sanguíneos, tá? Então, músculos contêm vasos sanguíneos, né? Possuem também terminações nervosas, etc, tá? E aqui, para a gente finalizar, eu trouxe aqui uma imagem
tá meio assustadora. Já tá finalizando, tá? Vocês estão cansados, que eu sei, também tô. Eu trouxe aqui um órgão do nosso corpo, o esôfago. O esôfago é dos órgãos iniciais, né? Quando a gente começa um processo de deglutição, enfim, de comer. E é um órgão que apresenta tanto tecido muscular estriado quanto liso, tá? Então a gente vai começar aqui então, de dentro para fora, tá? Esse é um corte, tá? Ele é um tubo, eu acho que vocês sabem disso. E todo o tubo, né, é muito revestido por epitélio, então você acabei de circular aqui o epitélio. Perceba que seu epitélio é extremamente estratificado, né? Até porque você come, né, os bolos alimentares. Imagina o bolo alimentar passando e arranhando tudo aí, fazendo... Então precisa de ter um epitélio muito grosso, tá? Que é o lumen, tá? Do tubo. E como a gente está falando de epitélio, né, a gente precisa lembrar que cada epitélio ele está adjacente a uma lâmina basal e juntamente, né, com um tecido conjuntivo, né, adjacente a ele. O epitélio não tem vaso sanguíneo, não tem nada, ele não produz aí sua nutrição, por assim dizer, então ele precisa de um tecido conjuntivo adjacente. Logo abaixo, então logo depois dele vem uma camadazinha de músculo liso, perceba que já é meio diferente, tá? Sua coloração um pouco voltada aí pro lilás, né, púrpura, sei lá que cor é essa. Eu só quero mostrar a vocês que dá pra gente ver gradientes diferentes, ok? Vocês vão aprender essas camadas logo mais em sistema digestório. A gente vai subindo agora, né? Subindo, né? Em relação a isso aqui, a gente consegue ver como é um órgão que precisa fazer um movimento peristáltico relativamente forte. A gente tem uma mistura, tá, de tecido estriado esquelético com tecido liso, tá? Muscular liso. Então você vai ver que deixa eu dar um pouco agora de zoom, você vai ver que é uma região um pouco mais clara em relação, né, ao roxo, e aqui um pouco mais eosinófila, né, um pouco mais avermelhado. Então tem alguns pedaços de músculo liso junto com o músculo estriado, justamente para mover um pouco mais força, tá? Eu quero e a intenção de trazer essa imagem para vocês, justamente para vocês verem que um órgão tem diversos tecidos, tá? Diversos tecidos adjacentes a eles. Assim, é difícil, claro que ver nesse nível de distância é um pouco difícil de realmente dizer o que é o que, tá? Mas aqui eu quero que vocês abram essas imagens depois e aí vocês verifiquem, deem zoom e tal e comecem a estudar, ver a relação do órgão com os tecidos, tá? É muito importante. Eu acabei poluindo muito a imagem, fazendo esses círculos aqui. Só por motivo de curiosidade, eu acabei circulando aqui, uma coisa que vocês já estudaram, que é uma glândulazinha, né, uma glândula que tem, né, várias subunidadezinhas, e essa glândula ela desemboca aqui o seu conteúdo nesse tubo, né, interessante, né, um tubo, lembra, um tubo são feitos, né, por epitélio cuboide, tá? E aqui essa região, vou dar uma pintada aqui de novo, essa região aqui, ó, bem grossinha, é tecido conjuntivo, tá? Tecido conjuntivo. E aqui eu circulo para vocês, ó, algumas artérias, algumas veias, né? Alguns vasos sanguíneos que estão presentes nesse tecido conjuntivo. É um tecido um pouco mais denso, ó, outros vasinhos aqui bem pequenininhos. Como é um órgão, né, que precisa um pouco de força, é um tecido que tem um pouco mais de colágeno, né? Então por isso ele se cora muito nesse vermelho, né? Acho que é isso. Enfim, um motivo de curiosidade, eu trouxe aqui um ligamento, né, uma região aqui de músculo estriado que se liga, né, com o tendão. Perceba que o músculo o livro traz, tá? Enfim, só mesmo motivo de curiosidade, já passou um extremamente do tempo. E aqui a gente finaliza esse encontro que foi enormemente grande, tá? Podemos finalizar agora, vou até parar aqui, ó.